Lucas 23, 33 diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, ele e também os criminosos, um à sua direita e outro à esquerda. Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Então repartiram entre eles as roupas dele, tirando sorte sobre elas. E o povo estava ali olhando, e as autoridades o ridicularizavam, dizendo: salva os outros, então salve a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. Os soldados também zombavam, e aproximando-se, ofereciam-lhe vinagre, e diziam: se tu és o Rei de Deus, salva a ti mesmo. E esta inscrição estava acima dele: este é o Rei dos Judeus. Então um dos criminosos crucificados blasfemava dele, dizendo: tu não és o Cristo? Salva a ti mesmo e a nós. Mas o outro, repreendendo-o, disse: não temes a Deus, nem sofrendo a mesma condenação? Nós, na verdade, estamos recebendo com justiça o que nossos atos merecem, mas este homem não fez mal algum. Então disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Já era quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, pois o sol havia se escurecido, e o véu do santuário se rasgou ao meio. Então, clamando em alta voz, Jesus disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dizendo isso, expirou. Quando o centurião viu o que havia acontecido, glorificou a Deus, dizendo: é verdade, este homem era justo. E toda a multidão que havia presenciado isso, vendo o que acontecera, retirou-se lamentando profundamente. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o haviam seguido desde a Galiléia viam tudo isso de longe. Amém. Eu vou tirar aqui, porque o púlpito está balançando um pouquinho. E aí, vocês estão vendo, né? Eu vou botar... Ele, me ajuda aqui, por favor. Não, pega aí, bota em qualquer lugar, depois eu bebo. Obrigado. Pode botar em cima da cadeira. Obrigado. Para não acontecer um acidente aqui. Irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo viveu 33 anos encarnado nessa terra e chegou o dia do seu sacrifício. O dia em que ele entregou a si mesmo, entregou sua vida em favor de todos aqueles que creram nele e que creriam nele também. E nesse trecho que nós lemos da Bíblia, nesses poucos versículos, nós vamos analisar um pouco quem é o Cristo crucificado. Quem é este Cristo crucificado? Pelas reações das pessoas que estavam ali, pelo que Jesus disse, pelo que os condenados estavam ali, um de cada lado de Jesus, pelo soldado que ajudou a executar Jesus. Vamos ver um pouco sobre isso. Se eu facultasse a palavra a vocês, perguntasse quem é Jesus, provavelmente cada um de vocês teria uma novidade para dizer. E Jesus é Deus, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o meu Salvador, o meu Senhor. Mas outros, fora da igreja, têm uma concepção errada sobre Jesus. É muito comum em épocas como a da Semana Santa, do Natal, vemos documentários na TV, onde eles falam que acharam o Evangelho perdido do 5º século, do 6º século, e na verdade descobriram que Jesus não é o Jesus da Bíblia. E aí eles dizem: Jesus na verdade foi um grande empreendedor, ou Jesus foi o maior líder religioso que já existiu. Sim, foi, mas não apenas isso. Então, geralmente as pessoas que não tiveram um encontro pessoal com Jesus não conseguem dizer quem de fato ele é. Então vamos ver, pela palavra de Deus, quem é este Cristo crucificado. Em primeiro lugar, Jesus é o intercessor dos pecadores. No verso 34 nós lemos o seguinte: Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem.
Jesus estava sendo zombado, estava sendo ridicularizado, condenado injustamente, havia passado toda a madrugada, ali era por volta do meio-dia, quando ele foi crucificado, a hora sexta, começa-se a contar às 6 da manhã, a primeira hora dos judeus, e ele tinha passado toda aquela noite apanhando, foi levado para Herodes, foi levado para Pilatos, depois para Herodes, depois para Pilatos de novo. Pilatos então mandou dar-lhe uma surra bem dada. Ele estava cansado, ele estava sem dormir, ele estava com fome e ele estava flagelado. As costas dele deveriam estar abertas pela surra que ele tinha levado, e aquelas imagens que a gente vê num quadro ou em determinadas igrejas por aí, de um Jesus crucificado com apenas uma gotinha de sangue bem charmosa no canto do rosto, é apenas arte. Jesus estava irreconhecível. Além de tudo isso que aconteceu, por fim colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele, e aqueles espinhos perfuraram a cabeça de Jesus, de forma que o sangue escorreu pelo seu rosto e pelo restante do corpo, que já devia estar bem ensanguentado. Mesmo assim, ao ser zombado, Jesus ora por aqueles que o crucificaram, e ele pede a Deus que perdoasse aqueles homens, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. De fato, eles não sabiam o que estavam fazendo, como muitos de nós antes de sermos cristãos não sabíamos o que fazíamos, não sabíamos o que dizer sobre Jesus, não sabíamos o que devemos fazer diante dele. Jesus é o intercessor dos pecadores. Ele pede ao Pai que perdoe os pecadores, tal como assim ele um dia pediu ao Pai que nos perdoasse. E ainda hoje o ministério de intercessão de Jesus continua em atividade. Foi falado há pouco, nós temos 2 grandes intercessores. Em Romanos capítulo 8, Paulo explica que o Espírito Santo intercede por nós, e que também Jesus Cristo intercede por nós. Em Apocalipse também é dito que Jesus intercede por nós, e o diabo de dia e de noite faz acusações contra nós diante de Deus, mas Jesus continua intercedendo por nós. Assim como Jesus é o intercessor dos pecadores, nós também devemos interceder pelos pecadores. Abraão intercedeu pelos pecadores de Sodoma e Gomorra. Quando Deus disse que destruiria aquela cidade, Abraão conversou com Deus perguntando: se tiver 50 justos lá, o Senhor vai destruir ainda? E aí Deus disse: não vou destruir. E aí Abraão foi reduzindo o número de justos: se tiver 45, se tiver 40. E Abraão foi pedindo: não se irrite o Senhor comigo. E aí Abraão viu que aquela cidade, pelo que parece, só tinha uma família justa, que era a família de Ló. Aquelas 2 cidades, melhor dizendo. Nós devemos pedir a Deus que alcance aqueles que não conhecem Jesus como nós conhecemos. O maior exemplo que nós temos de um intercessor é o próprio Jesus. Ele é o intercessor dos pecadores. Em segundo lugar, Jesus foi o alvo da zombaria dos incrédulos, e ainda é. Nós vemos isso do verso 35 ao 39. No verso 35, Jesus foi zombado pelas autoridades. Veja o que diz: e o povo estava ali olhando, e as autoridades o ridicularizavam, dizendo: salvou os outros? Então salve a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. Nos versos 36 e 37, Jesus foi zombado pelos soldados que estavam crucificando. Veja o que diz o texto, versos 36 e 37. Os soldados também zombavam, e aproximando-se, ofereciam-lhe vinagre, e diziam: se tu és o rei dos judeus, salva a ti mesmo. No verso 38, Jesus foi zombado publicamente por todos. Diz assim o verso 38: e esta inscrição estava acima dele: este é o rei dos judeus. E no verso 39, Jesus foi zombado pelos criminosos que estavam crucificados ao seu lado. Diz assim o verso 39: então um dos criminosos crucificados blasfemava dele, dizendo: tu não és o Cristo? Salva a ti mesmo e a nós. Jesus foi amplamente zombado por quase todos que estavam ali. As autoridades políticas
zombaram de Jesus. As autoridades religiosas também zombaram de Jesus. Durante os 3 anos de ministério terreno de Jesus, os seus maiores adversários eram aqueles que deveriam tê-lo recebido de braços abertos, os religiosos de Israel. Jesus teve embates calorosos com os fariseus. Os fariseus formavam a maior parte, era o grupo religioso majoritário dos judeus. Eles frequentavam a sinagoga, acreditavam em todo o Antigo Testamento, mas não viram que o Cristo, que o Messias era Jesus. Jesus teve embates com os saduceus. Os saduceus eram um grupo bem menor, mais ou menos 10% dos judeus da época eram saduceus. Eram judeus ricos, que não estavam ligados ao templo, aliás, não estavam ligados à sinagoga, mas ao templo. Acreditavam apenas nos livros de Moisés. E Jesus teve grandes embates com eles. Jesus teve embates com eles quando visitou a casa de pecadores e quando jantou com eles. Se Jesus não pudesse se sentar para comer com pecadores, ele teria passado a vida inteira se alimentando sozinho. Porque todos nós somos pecadores. Todos nós. E todos os que nasceram depois de Adão, até o último ser humano que vier a nascer, será pecador também. Jesus foi zombado por aqueles soldados. No Evangelho de Mateus diz que eles cobriram o rosto de Jesus e bateram. Então, além de toda a desfiguração, por Jesus estar ensanguentado, ele deveria estar também com os olhos roxos, porque aqueles homens sabiam bater bem, deveriam ser homens fortes. E eles estavam ali tentando fazer um sorteio com a roupa de Jesus, para não ter que rasgar e dividi-la, porque era uma roupa cara, uma roupa boa. Eles zombavam publicamente, de maneira irônica, quando colocaram acima da cruz: este é o rei dos judeus. Essa não é uma declaração de adoração. Nós dizemos isso hoje: Jesus é o nosso rei. Mas aquela placa que estava acima, aquele mini outdoor, digamos assim, acima da cruz de Cristo, não passava de uma zombaria. Tanto que os fariseus foram até Pilatos e pediram para ele retirar aquilo ali, porque estava em 3 línguas, dizendo que Jesus era o rei dos judeus. E os fariseus foram até Pilatos e pediram: não diga que ele é o rei dos judeus, mas diga assim: ele diz ser o rei dos judeus. E aí Pilatos disse, Mateus registra isso: o que escrevi, escrevi. Aquela era uma ameaça do Império Romano a todo aquele que ousasse se levantar contra o Império. Mas qual foi o crime de Jesus? Se submeteu às autoridades, pagou impostos, ensinou que as autoridades eram constituídas por Deus, ensinou isso de modo direto e indireto. Não havia nele crime algum. Mesmo assim ele foi zombado publicamente. E o texto ainda diz que ele foi zombado pelos 2 criminosos. Lucas diz que um só, no verso 39, estava zombando dele. Mas lá em Mateus 27, 44, relata o começo dessa história. E diz que os 2 que foram crucificados ao lado de Jesus estavam zombando dele. Eles passaram 3 horas crucificados ali. Foram crucificados ao meio-dia e, aliás, passaram mais de 3 horas, né? Quando estava já para anoitecer, Jesus já havia morrido, mas os outros ainda não. Tanto que os guardas precisaram quebrar as pernas dos outros condenados para que eles morressem, porque eles morriam por asfixia. Os condenados à crucificação morriam por asfixia. Eles ficavam nessa posição, daqui a pouco eles se levantavam um pouquinho para respirar, e aí com as pernas quebradas eles não tinham como se levantar e morriam por asfixia. E naquelas horas, no começo, eles zombaram, mas um depois se arrependeu. Um depois se arrependeu. Ainda hoje, irmão, Jesus é zombado pelas autoridades políticas, pelas autoridades religiosas, muitas vezes pelas autoridades militares. Jesus é zombado na internet. Jesus é zombado na marcha, na parada gay. Jesus e o cristianismo são zombados no Ocidente. Então, Jesus é zombado na academia, nas universidades.
E a ideia de a pregação de tolerância religiosa vale para todas as religiões, exceto para o cristianismo. Durante todo o ensino médio, poucas pessoas decoraram o meu nome na escola. Quem eu era? O irmão. O irmão. E alguns deles a gente se encontra ainda hoje e eles dizem: irmão! Ainda bem, né? Graças a Deus, de vez em quando eu encontro com alguém que se converteu. Glória a Deus. Eu estava no supermercado, acho que no final do ano. Do final do ano passado para o começo desse ano, não lembro bem. E um deles, a gente se encontrou casualmente, né? E ele disse: rapaz, eu queria te encontrar, Bruno. Ele se lembrava o meu nome, né? Aí eu disse: foi, por quê? Foi que eu, tá tudo bem? Ele disse: então, eu me converti e terminei ontem um curso de teologia e eu lembrei muito de você, queria muito te dar essa notícia. Eu disse: glória a Deus. Quando tinha telefone fixo, quando eu morava com meus pais ainda, de vez em quando alguém ligava lá para casa. E às vezes eu não estava, mas avisa para ele que eu, fulano de tal, agora sou crente. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Mas essa tolerância religiosa não acontece para com o cristianismo. Não devemos esperar, irmãos, essa tolerância. Não devemos esperar que o mundo goste de nós. Jesus disse que o mundo nos odeia. Aceite isso, mas ame como Jesus amou o mundo, que também o odiou. Em terceiro lugar, Jesus é Deus. Aleluia. É o que diz o verso 40, veja comigo. Mas o outro condenado, repreendendo-o, disse: não temes a Deus, nem sofrendo a mesma condenação? Irmãos, há grupos religiosos do passado e do presente que se debruçam sobre as Escrituras, que estudam línguas originais da Bíblia, que fazem cursos de teologia, que passam 50 anos na igreja e não percebem esta realidade, que Jesus Cristo é Deus. As testemunhas de Jeová, por exemplo, não reconhecem a divindade de Jesus. Aquele grupo musical Voz da Verdade, não reconhece que Jesus é Deus também. E, infelizmente, muitos crentes não reconhecem que Jesus é Deus. Meus queridos, se Jesus não fosse Deus, ele seria o maior enganador de todos os tempos, porque ele disse que é Deus, ele recebeu a adoração e ele teria ensinado o povo a adorar um ídolo, que seria ele, caso ele não fosse Deus. Mas graças a Deus, Jesus é Deus. Este homem precisou de apenas algumas horas para entender que quem estava crucificado ao seu lado é Deus, era Deus. Os dois ladrões, e a Bíblia não diz exatamente que eram ladrões, tá bom? Diz que eles eram malfeitores, essa é a melhor tradução. Então eles poderiam ser, além de ladrões, estupradores, sequestradores, revolucionários que queriam se rebelar contra o Império Romano. Eles não eram apenas ladrões, não que seja pouco, mas eles tinham cometido mais crimes do que apenas o roubo ou furto. E um deles reconheceu que quem estava ao seu lado era Deus. E falou para o outro, provavelmente seu parceiro, seu comparsa, né? Você não tem a Deus, nem estando sob a mesma condenação? E veja que ele diz que ele confessa o seu pecado no verso 41. Nós, na verdade, estamos recebendo com justiça o que os nossos atos merecem. Mas este homem não fez mal algum. Jesus também é inocente. É o quarto ponto. Jesus é inocente. O criminoso sempre sabe que é criminoso. Ele sempre sabe o que merece. Essa imprensa que nós temos hoje, essa mídia marrom, que vai lá, faz a maior festa com o criminoso, fica brincando, sorrindo com o criminoso, coloca o microfone para o criminoso falar, e nem liga para as vítimas. Elas é que estão dizendo que os criminosos não merecem ser punidos. Daí vem a ideia de ressocialização. A cadeia não é para ressocializar, é para ele temer e ser punido pelo mal que praticou. É isso que diz, por exemplo, Romanos 13:4, e nem fala sobre cadeia.
não é sem razão que ela é a autoridade, serva de Deus, não é sem razão que ela porta a espada, a autoridade, que no caso, na época, era Roma, para punir quem pratica o mal. Esse camarada se converteu. Jesus não disse para os guardas: ei, agora ele é crente, dá uma segunda chance para ele. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas não passaria daquele dia a sua morte. Ele disse que merecia. Desde que Caim cometeu o primeiro homicídio, ele também disse. Antes que Deus chegasse para Caim e dissesse que era criminoso, Caim disse para Deus: e agora? Quem me encontrar vai me matar. Deus teve misericórdia e colocou uma marca em Caim, que a gente não sabe o que foi. Mas o criminoso sempre sabe o que merece. Merece punição. Jesus perdoou os pecados dele, mas não sustou a culpa pelo crime, os crimes que ele havia cometido. Mas Jesus é inocente. Hebreus 7, 26 e 27 fala um pouco sobre o nosso Senhor Jesus ser inocente. E diz assim: porque precisávamos de um sumo sacerdote como este, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, tendo se tornado mais sublime que o céu. Jesus é melhor que o céu, é o que Hebreus está dizendo, e que não precisasse oferecer sacrifícios a cada dia, como somos sacerdotes, primeiramente por seus pecados e depois pelos do povo. Pois quando ofereceu a si mesmo, fez isso de uma vez por todas. Esse inocente chamado Jesus morreu para nos salvar, morreu para perdoar os nossos pecadores. Este inocente morreu para que todos os outros culpados, todos os outros pecadores, todos os outros homens que são pecadores pudessem crer nele e serem perdoados. Quem é este Cristo crucificado? Em quinto lugar, Jesus é o Rei do universo. O verso 42 diz isso, irmãos, veja comigo. Então disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Naquelas poucas horas que aquele homem estava crucificado ao lado de Jesus, ele percebeu que Jesus é Deus, que Jesus é inocente e que Jesus é Rei. Às vezes, alguns crentes levam a vida toda e não conseguem enxergar a beleza de quem é Jesus. Em menos de 12 horas, aquele homem teve um discipulado na cruz ao lado de Jesus. Provavelmente eles também deveriam ter levado uma surra. Provavelmente eles também deveriam estar bem cansados, com fome, o que dificulta o aprendizado. Mesmo assim eles perceberam. Ele percebeu que Jesus é o Rei, e arrependido de seus pecados, ele pediu salvação. A ideia bíblica do paraíso é que o paraíso foi tirado do jardim do Éden quando o homem pecou e foi expulso. Em algum momento Deus tirou o paraíso dali, o que basicamente, pela descrição bíblica, ficaria no entorno ali de onde nós chamamos a cidade de Bagdá, no Iraque, e levou para o céu. E o paraíso hoje então está no céu. Essa é a ideia bíblica de paraíso. E aquele homem que provavelmente não frequentava nenhuma sinagoga, não frequentava o templo, não lia as escrituras, entende que Jesus era o seu a sua única salvação para levá-lo para o paraíso. E ele pediu: Senhor Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus é o Rei do universo. Aleluia. O reino dele foi inaugurado quando ele chegou aqui, quando ele começou o seu ministério, aos 30 anos de idade, conforme diz o próprio evangelista Lucas. Mas ainda não foi implementado em sua plenitude. Quando Jesus voltar, ele findará a implementação do seu reino na terra, e reinaremos para sempre com o Senhor. Em sexto lugar, quem é este Cristo crucificado? Ele é o Salvador dos arrependidos. No verso 43, Jesus respondeu à petição daquele homem e disse:
Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Esse versículo é muito debatido, a tradução dele é muito debatida. As testemunhas de Jeová e os adventistas do sétimo dia dizem que essa tradução está errada. Na opinião deles, dessas duas seitas cristãs, a tradução correta seria assim: te digo hoje, estarás comigo no paraíso, mas não seria naquele mesmo dia. Essa tradução que as testemunhas de Jeová e os adventistas do sétimo dia fazem está completamente equivocada. Não há um só erudito em Novo Testamento que traduza esse versículo como eles dizem que deveria ser traduzido. Apenas a Bíblia das Testemunhas de Jeová é que traduz assim, a chamada tradução do Novo Mundo das Escrituras. Todas as outras Bíblias que nós temos em português, inclusive as traduções católicas, traduzem basicamente como está na minha Bíblia e na sua Bíblia: hoje mesmo, ou hoje estarás comigo no paraíso. O que significa que Jesus morreu e foi para o céu, para o paraíso, não para o inferno, como alguns acreditam. E que naquele mesmo dia, aquele novíssimo convertido encontrou-se com Jesus no céu. E que todos os salvos, quando morrem, vão direto para o céu, para o paraíso, como ele. E já está desfrutando da paz celestial. Porém, ainda não na sua plenitude, porque Jesus ainda não voltou para ressuscitar os mortos salvos, dar um corpo glorificado a eles e transformar os que estiverem vivos. Nós só desfrutaremos da plenitude celestial quando recebermos um corpo glorificado. Este homem então deve estar com um corpo intermediário, um corpo provisório. Seja como for, ele já está no paraíso com Jesus. Ele é o Salvador dos arrependidos. Não há pecado que Deus não possa perdoar, irmãos. Houve um rabino que viveu mesmo na mesma época de Jesus, que era um camarada muito estudioso, e que ele, querendo fazer um serviço a Deus, conseguiu autorização dos líderes judaicos para prender aqueles que diziam seguir a Jesus Cristo, prender-os do caminho, como os cristãos foram chamados. Esse homem, que nós conhecemos como Paulo, o Saulo, a alusão do seu nome é uma homenagem ao rei Saul. Saulo é uma homenagem ao rei Saul. Eles eram da mesma tribo, da tribo de Benjamim. Então, esse homem ele já estava perseguindo os cristãos, já havia prendido alguns, provavelmente, já havia batido em vários, talvez até matado alguns crentes. O texto de Atos, capítulo 9, versículos 1 e 2, diz que Saulo respirava ameaças e morte contra os cristãos. Sabe o que significa? Que ele só pensava em acabar com o cristianismo. Respirava, ele, como um boi bravo, pensava em acabar com o cristianismo. Provavelmente, por haver uma maior concentração de cristãos na cidade de Damasco naquela época, ele reúne um grupo, está viajando para Damasco, e nós sabemos o final dessa história. Ele vê algo mais brilhante que o sol, e ele cai no chão. O texto não fala em cavalo, tá? Diz só que ele caiu no chão. E ele ouviu, os que estavam com ele ouviram alguma coisa também, não entenderam, mas ele ouviu uma voz. E na voz Jesus falou com ele e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem persegue o cristianismo persegue a Jesus. Os cristãos são o corpo de Cristo. Quem persegue a igreja de Deus persegue o próprio Deus. E Saulo ali, cego já provavelmente, caído no chão, vê Jesus ressurreto e pergunta: quem és tu, Senhor? E Jesus se revelou para ele: eu sou Jesus a quem tu persegues. Ele pensava que não está perseguindo a Jesus, mas apenas os seguidores de Jesus.
Ele não imaginava que Jesus estivesse vivo, que houvesse ressuscitado. Provavelmente Saulo havia acreditado na lenda que os soldados romanos contaram, que Jesus, o corpo dele foi roubado pelos discípulos escondido. Mas ali ele teve um encontro com Jesus ressurreto. Ele passou 3 dias cego. Entrou em Damasco, carregado pela mão, guiado pela mão. Ficou 3 dias em jejum, sem comer. Claro. Você imagina o que deveria estar passando na cabeça dele? Ele achava que estava fazendo uma grande obra para Deus. Foi acabar com uma seita que estava blasfemando na cabeça dele contra o nome de Deus. De repente ele sabe que Jesus é Deus. Ele não sabia que ia ficar curado da cegueira. Não, ele não sabia. Nós é que sabemos, lendo o resto da história. Irmãos, e aí Jesus manda um servo dele dizer para Saulo que ele iria testemunhar perante as autoridades, os reis, que Jesus ia mostrar para ele como é importante sofrer pelo seu nome, como é importante sofrer pelo nome de Jesus. Saulo teve os seus pecados perdoados também. Até o mais terrível dos pecadores, até aqueles que criticavam o cristianismo. Eu conheço várias pessoas que criticaram o cristianismo, que criticaram a igreja, que xingaram a igreja, que jogaram pedra, que mataram crentes, que perseguiram crentes, e que um dia tiveram que dobrar-se diante de Jesus. Aleluia. A quem estavam perseguindo. Jesus pode salvar. Essa é a esperança evangelística que nós temos. E aí nós podemos pregar a qualquer pessoa, até o mais terrível dos criminosos. Nós devemos fazer capelania nos hospitais. Nós devemos capelanear os ateus com todo respeito. Devemos capelanear os que estão presos nos presídios, precisando de salvação. Nós devemos evangelizar os nossos vizinhos, os nossos parentes, até mesmo aqueles que nos perseguem e nos xingam. Jesus pode perdoá-los e salvá-los. Em 7º lugar, quem é este Cristo crucificado? Jesus é o caminho para Deus. Nos versos 44 e 45 nós lemos isso. Acompanhe. Já era quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora 9, pois o sol havia se escurecido, e o véu do santuário se rasgou ao meio. Como é interessante, irmãos, o relato de Lucas. Quando Jesus nasceu, Lucas relata no capítulo 2, versos 10 e 11, que era de noite. Os pastores estavam pastoreando no campo, mas brilhou a luz naquela noite, iluminou aquele céu, e eles viram um coral de anjos cantando: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. E aqueles anjos anunciaram que Jesus havia nascido. A luz brilhou nas trevas. Agora, na sua crucificação, as trevas apagaram a luz do meio-dia. Houve um eclipse em Jerusalém que durou 3 horas, da hora sexta, isto é, ao meio-dia, até a hora 9, até as 3 da tarde. E Lucas relata algo que aconteceu no templo. O véu se rasgou. Mateus relata um detalhe que faz toda a diferença. Mateus diz que o véu se rasgou de cima para baixo. Não foi nenhum sacerdote, sumo sacerdote, ou nenhum crente fanático que foi lá no templo e começou a cortar a cortina. O que rasgou de baixo para cima? Quem rasgou o véu do santuário foi Deus. Foi de cima para baixo. Isso significa que agora todos que se chegarem a Deus têm um livre acesso a Ele, sem intermediários humanos. Aquele véu, aquelas cortinas separavam o lugar, era a porta do lugar santíssimo no templo, onde apenas o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para fazer a expiação. Ele entrava com a sua roupa digna de sumo sacerdote do judaísmo, com as 12 pedras representando as tribos, com os sinetes na sua roupa, uma corda amarrada em volta da cintura,
Porque se Deus não recebesse o seu sacrifício, se ele tivesse em pecado, poderia morrer diante do altar, diante da Arca da Aliança, na presença de Deus. E ninguém tinha autorização para pegar e retirar o cadáver. E se os sinos parassem de tocar, eles tinham que puxar o camarada pela corda. Ali no Santíssimo Lugar, no Santo dos Santos, melhor dizendo, estava a Arca da Aliança, uma caixa retangular. A tampa, chamada de propiciatório, era onde se fazia a propiciação pelos pecados, coberta de ouro. De um lado e do outro tinham querubins, que com suas asas cobriam os rostos e tocavam as pontas das asas um do outro. E eles ficavam olhando para baixo, para a tampa da arca. Naquela tampa, o sumo sacerdote derramava o sangue do cordeiro, uma vez por ano, no chamado dia da expiação. E aqueles anjos querubins, que representam a santidade de Deus, passariam um ano inteiro olhando para o sangue do cordeiro, que é puro, que perdoa pecados. Quando Jesus morreu, Deus abriu a porta e nós podemos agora chegar diretamente a Deus, sem precisar necessariamente de um templo, de outra pessoa para nos ajudar. A gente pode orar em qualquer lugar, falando oralmente, falando por libras, orando em espírito na nossa mente, orando em línguas a quem Deus deu o dom. Deus não esquece as nossas orações. Se a gente ora num ônibus lotado, Deus está ouvindo. Se a gente ora perante o altar de Deus, Deus está ouvindo. Se a gente ora e esquece, Deus, porém, não esquece, mas responde às orações que forem da sua vontade. Este Cristo crucificado é o caminho para Deus. E Ele é o único caminho, não há outro. Só Jesus nos leva para Deus. Em oitavo lugar, Jesus, o Cristo crucificado, é aquele que fez tudo para a glória de Deus. No verso 46 nós lemos: então, exclamando em alta voz, Jesus disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dizendo isso, expirou, morreu. Jesus já havia dito que ninguém tirava a sua vida. Ele mesmo deu voluntariamente. Por diversas vezes, as autoridades religiosas tentaram tirar a sua vida. Tentaram apedrejar Jesus, ele saiu. Tentaram fazer o rei antes do tempo, mas o seu trono nessa terra, naquela época, era a cruz, e ele não aceitou. Aliás, essa foi uma das tentações que Satanás também pôs diante dele. Se tu és o Cristo, Filho de Deus, desce daqui da cumieira do templo. O pináculo do templo é a cumieira, a parte mais alta do templo. Se Jesus descesse ali, como que um mágico, diante do templo, provavelmente as autoridades religiosas o receberiam. Mas aquela não era a vontade de Deus. Jesus fez tudo o que fez para a glória de Deus. Inclusive a própria vida, ele entregou nas mãos de Deus. Não foi ninguém que tirou não, tá? Ele é o autor da vida. Ele havia ressuscitado mortos ao longo do seu ministério e ressuscita ainda hoje. Eu já conversei com irmãos que morreram e ressuscitaram, que tem atestado de óbito. Um aluno meu, um ex-aluno meu no seminário, um africano de um país chamado Benin. É um país pequenininho da África. Ele relatou uma vez que Deus, pelo seu intermédio, ressuscitou uma menina de 12 anos de Guiné-Bissau. Outra aluna minha teve o irmão ressuscitado, digamos assim, por Jesus no hospital. 3 médicos se converteram no hospital quando ele ressuscitou. Em nono lugar, Jesus é o justo que nos justifica. Verso 47 diz isso: quando o centurião viu o que havia acontecido, glorificou a Deus, dizendo: é verdade, este homem era justo. Ao longo da caminhada de Jesus com o travessão da cruz, aquela parte de botar os braços,
enquanto ele carregava até chegar nesse monte onde as pessoas eram crucificadas fora de Jerusalém. Muitos devem ter dito que ele era inocente. Muitos devem ter lamentado, como as pessoas que estavam ali também ao longe, como diz o versículo 49, devem ter dito que Jesus era justo. Aquele líder de 100 soldados romanos, o centurião, que provavelmente foi quem atravessou aquela lança em Jesus, que só João relata, né? Se converteu. Assim que Jesus morreu, ele se converteu a Jesus. Nós não somos justos, nós não somos inocentes, mas Jesus morreu para que nós possamos ser justificados pela fé. Justificado quer dizer ser declarado inocente, e outro pagar pelos nossos crimes. Jesus pagou pelos nossos pecados. Em 10º lugar, Jesus é aquele que deixou saudades, claro. Verso 48 diz isso. E toda aquela multidão que havia presenciado isso, vendo o que acontecera, retirou-se lamentando profundamente. Algumas Bíblias dizem, retirou-se batendo no peito, né? Batendo no peito para nós hoje é um orgulho, né? O cara faz o gol, bate no peito, assim, para dizer, sou o cara, né? Naquela época, bater no peito era sinal de lamento, ou rasgar as roupas, ou a camisa, ou jogar cinza na cabeça, ou arrancar os cabelos, ou vestir um saco. Isso tudo era uma linguagem indireta, de lamento, de profunda tristeza. Eu já me mudei muito, irmãos, de casa. Eu acho que eu me mudei 17 ou 18 vezes. Eu não contei hoje, eu não contei, então não lembro. Eu já morei 17 ou 18 casas. Nem todo cigano se mudou como eu me mudei. E eu já deixei bons amigos para trás. Bons amigos, lamento ter deixado para trás. Já morei em outra cidade, já morei em Campina Grande, cidade dos meus pais. Depois voltei para João Pessoa, minha terra natal. Voltei para Campina Grande para morar mais 4 anos. Voltei para João Pessoa. Tentei morar em Garanhuns há 3 anos. Passamos 6 semanas lá, indo e voltando. Não deu certo. Garanhuns ainda tenho vontade de morar. Garanhuns ainda vou morar lá, se vocês quiserem. Mas quando a gente perde alguém muito querido, a gente lamenta, a gente chora, a gente se entristece, né? Muitos de nós ainda estamos sentindo a falta do pastor Alcimar, não é? Eu estou sentindo muito, é claro. Não é qualquer desrespeito aos pastores presentes, mas Alcimar, além de pastor, é um grande amigo, É claro, a amizade continua, mas a convivência não. Agora imaginem vocês, irmãos, os apóstolos, os discípulos, eles andaram com a pessoa mais maravilhosa que já existiu nessa face da terra. Eles passaram 3 anos acordando pertinho de Jesus, caminhando, ouvindo Jesus ensinar, vendo Jesus puxar as orelhas deles muitas vezes, não literalmente falando. Eles viram Jesus ressuscitar mortos, tocar em leprosos, se purificar. Eles viram Jesus andando sobre as águas. Eles viram Jesus morrer. Imaginem, irmãos. Jesus deixou muitas saudades. Muitas saudades. Mais do que qualquer pessoa pode ter deixado saudade para nós. É claro. Aí eu fico perguntando. Se a gente se muda hoje, se você sai dessa igreja essa semana, não é para sair não. Se acontece, proposta de emprego, você precisa se mudar, sai de uma pessoa, por exemplo, será que as pessoas vão sentir saudade da gente? As pessoas sentiram saudade de Jesus porque tem todas as razões do mundo. Pessoa maravilhosa, conselheira, uma pessoa para todas as horas, uma pessoa que ele era o líder, mas serviu, lavou os pés dos discípulos. Será que alguém vai sentir falta da gente, irmãos, quando um dia essa comunhão for rompida? Porque acontece. Ou será que a gente vai ser como aquele rei de Israel, cujo nome eu não me lembro agora, que o texto bíblico diz que ele morreu sem deixar saudade? Já pensou? Meu Deus!
O meu pai trabalhou em frente a um cemitério aqui em João Pessoa, numa loja lá de tinta. E um dia ele chegou em casa contando que precisou sair da loja, ele e outro colega de trabalho, para pegar nas alças do caixão, porque só tinha 2 pessoas para pegar. Já pensou? O cara morreu e não tinha nem quem pegasse no caixão dele. Provavelmente não foi uma pessoa muito figura, né? Jesus deixou saudade. E nós? Em 11º e último lugar. Meus sermões tendem a ser longos, eu sei. Jesus é aquele que se entregou publicamente pelos seus discípulos. Versículo 49 diz isso. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o haviam seguido desde a Galiléia viam tudo isso de longe. A ideia aqui não é de covardia, não. As cruzes dos crucificados não ficavam tão altas como a gente vê nos filmes. Elas ficavam mais ou menos à altura desse altar aqui onde eu estou. Então as pessoas eram proibidas de chegar muito perto dessas cruzes, porque eles aproveitavam uma ocasião festiva para condenar aqueles crucificados, para executar aqueles condenados à crucificação, porque na ocasião festiva tinha mais gente para ver. E a ideia era passar a lição para o maior número de pessoas. Está vendo? Quem se rebela contra Roma, quem comete crimes. Então, se as pessoas chegassem muito perto da cruz, não dava para o povo ver. Então, por isso que esse pessoal não pôde chegar muito perto de Jesus. Mas ele morreu, se entregou publicamente. Às vezes a gente vê também nos quadros, nas imagens, o Jesus crucificado, só uma gota de sangue, mas de tanguinha, né? Aquele lenço enrolado nas partes íntimas. As crucificações não eram assim, irmãos. Além de toda a humilhação, era sem roupa, sem nada, completamente pelado, para que a humilhação fosse completa. E Jesus morreu em nosso lugar. Para concluir, o Jesus crucificado que nós vemos nessa passagem é aquele que intercede pelos pecadores e os perdoa. Ele perdoou os seus zombadores e perdoa ainda hoje. E ele oferece respostas àqueles seres humanos que estão mais necessitados. Ele salvou um que estava condenado ao seu lado. Ele salvou aquele que enfiou a lança no seu peito logo após a sua morte. Já salvou aquele homem que se arrependeu. Jesus morreu para nos salvar. Cabe a nós receber o presente de Deus e entender quem de fato Jesus é. Ele é tudo isso e muito mais, e adorá-lo por quem Ele é. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, irmãos. Bendito seja o teu nome, Jesus. Tu és exaltado, tu és adorado, Pai. Tu és o Deus sublime. Tu és aquele que morreu em nosso lugar. Te adoramos por isso. Muito obrigado pelo teu sacrifício na cruz para nos salvar. Obrigado, Senhor, por tudo e pela tua palavra que nos instrui pela forma correta de caminhar, Pai. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe.